Bem-vindos a mais um vídeo do canal Davis Amorim. Quem vos fala é eu mesmo, Davis Amorim. E eu venho hoje falar um pouco mais sobre sexualidade. Mas antes, se inscreva no canal e me ajude a crescer e levar conhecimento útil e de relevância sobre saúde e ciência para todos. Espero que vocês todos já tenham visto o vídeo anterior, onde eu falei já da introdução da sexualidade, falando em termos da evolução do ser vivo, principalmente do ser humano, e de onde origina a necessidade da sexualidade e do sexo. Falei um pouquinho do desenvolvimento até do ser humano enquanto criança, jovem adulto, e hoje nós vamos falar um pouquinho da história da sexualidade, na sociedade humana. Vamos lá? Vem comigo! Gente, escritos deveras antigos já falavam sobre sexualidade. Nós temos diversos textos em toda a nossa história, quando falamos de mitos, quando falamos de escritos antigos dentro das religiões, nós sempre, enquanto humanos, falávamos sobre a sexualidade em si, onde um deus do sexo masculino se junta a um deus do sexo feminino, e dessa união geram-se proles. A gente já percebeu que o ser humano depende do ato sexual, assim como todos os seres vivos, pelo menos os sexuados, dependem de uma união com o masculino e o feminino, união gamética, para formar um novo ser. Isso é óbvio. Nós temos já a ideia de, quando falamos da origem do ser humano, da origem da sociedade humana, porque nós temos um ser humano primitivo e um ser humano moderno, que nós consideramos modernos a partir do momento que ele cria uma sociedade e começa a viver nela e começa a mudar a ideia de ser animal para um ser diferente, onde a gente fala do Homo sapiens sapiens, um homem que pensa, mas que pensa, o ser pensante que pensa. É mais ou menos essa a ideia. E a partir daí já começam a surgir na sociedade a ideia, em escritos antigos, que cita deveras a sexualidade como algo latente, como algo presente na história de todo o desenvolvimento, da pré-história humana até a história. E quando eu falo de pré-história, eu falo até de sociedades primeiras, sociedades primitivas, até sociedades como a indiana, que tem como escritos como, por exemplo, Mahabharata, que cita sim a sexualidade quando um deus depende de uma divindade ou de gênero oposto para se juntarem e criarem proles. Pois até mesmo na sociedade, na mitologia hindu, não da hindu como genérico, como todas, assim como a gente fala do hinduísmo, mas as religiões lá do Mahabharata ou de livros sânscritos antigos, que fala que, por exemplo, Brahma, de seus pensamentos, de suas formas geravam outras formas, geravam outros deuses, mas que assim também gerou o gênero oposto para dar origem a todas as coisas, a todos os outros deuses e daí por diante a todo ser humano, a todos os seres vivos. Isso não é hindu. E é interessante quando a gente fala de sociedade ou de mitologia hindu, quando a gente fala também citando o Kama Sutra. Kama Sutra, apesar de sua origem dita como indiana, ele surgiu ali em meados do pós-Cristo, até de 1 a 2 séculos depois de Cristo. Difícil de entender, aliás. Mas quando a gente pega a sociedade em expansão, como o Zen, que vai carregando diversos dogmas culturais para outros lugares, chega na trilha da seda, no caminho da seda, que era o comércio antigo, levando ideias de posição, um verdadeiro breviário de posições sexuais, de formas para alimentar e manter o fogo sexual aceso. Ali então, naquele momento, chega
a cultura, junto com a cultura indiana que chega naquele espaço, e forma o Kama Sutra. Então, este talvez seja um dos livros, apesar de ser já da era pós-cristã, já da era cristã, que é considerado quando ele apareceu, ele vem da tradição oral, da tradição cultural bem mais antiga. Então talvez seja um dos breviários, dos livros que se orientam pela prática sexual mais antigos. Mas já em outras sociedades, talvez até mais antigas, já que a gente considera que ali entre o Tigre e o Eufrates, na região da Mesopotâmia, naquela região onde surgiu a nossa sociedade, onde surgiu a sociedade humana, ali tem a surgir também as ideias já de sexualidade. Nesse momento, entre os deuses que eram adorados por aquela população, por aquele povo, existia, por exemplo, a deusa do amor. A deusa Ishtar, que seria a deusa do amor para os mesopotâmicos, ela era cultuada através do sexo. Isso mesmo, através do sexo. O que isso quer dizer? Que para agradar a Deus e para se sentir na presença da deusa, de que essa deusa pudesse intervir, lembrando que apesar de ser a deusa do amor, ela tinha toda uma relação com o cultivo, com a produção de alimento, com a fertilidade do solo, a fertilidade dos rios, a capacidade dos animais procriarem. Então, tudo isso estava relacionado a essa deusa, e para agradar a essa deusa era necessário, para se ligar a essa deusa, ter um vínculo direto a ela, era necessário realizar o ato sexual. Daí surgiram aqui no Antigo Testamento bíblico, já que existe toda uma mesclagem cultural entre povos lá da Mesopotâmia, o povo, os semitas, ali, todo esse povo antigo que deu origem às religiões monoteístas modernas, tem uma ligação tão próxima dessa deusa com a fertilidade e a necessidade de encontrar com ela para pedir um desenvolvimento, para simbolicamente dizendo, neste momento surgem as prostitutas cerimoniais ou prostitutas sagradas, que nada mais era do que sacerdotisas relacionadas diretamente à deusa Ishtar, e que ao realizar atos sexuais com aquelas pessoas que iam para pedir alguma coisa à deusa, se aproximava da deusa e trazia uma segurança para que houvesse boa safra, que a lavoura prosperasse, que o plantio prosperasse. Então daí surge essa ideia, e que é disseminada por grande parte, já que consideramos ali o berço da humanidade. É normal que quem saísse daquele meio, e saiu, obviamente, existem provas arqueológicas de união, de contato entre vários povos da antiguidade, direto ou indiretamente, até quando chega até a gente hoje, tantas coisas da cultura, veio até lá da Rota da Seda, falada previamente. De tudo isso sai a ideia de que o ato sexual servia para aproximar do divino e ajudava o homem a ter uma safra melhor, que conseguisse conquistar o alimento de toda a população, de todo um povo. Isso chega a vários lugares diferentes, inclusive no Antigo Egito, na Grécia, futuramente na Roma, em vários povos. A gente já falou lá da Índia, que envolve tudo isso também, essa questão sexual, falando da Mesopotâmia e espalhando. Chega até no nosso Antigo Testamento, aonde? No Torá, no Pentateuco, nos livros antigos, desenvolve-se até leis para se combater qualquer uma dessas coisas que fazia parte da cultura e que os judeus da época, os hebreus, consideravam hediondo. Um livro de Levíticos do Antigo Testamento 18, que é um conjunto de normas relacionadas ao sexo. Nesse livro, eu não vou ler ele todo aqui agora, não é interessante para nós que eu faça a leitura completa, mas nesse livro fala que não se pode realizar o incesto,
não se pode ficar com a própria mãe, não se pode ficar com a própria filha, não se pode ficar com um parente próximo direto. E indiretamente, para a questão genética, isso impede que ocorra um punhado de falhas genéticas e permite uma explosão demográfica. Óbvio. Mas lembrando que o ato sexual era considerado sacralizado, era sagrado até de todas as culturas, mesmo dentro da cultura hebraica, onde, apesar de monoteísta, ainda se sacralizava os atos, onde, apesar da Bíblia falar em tantos lugares, casamento, 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 o casamento nada mais era do que o primeiro ato sexual entre um casal. Então, realizava esse ato sexual, essa primeira união, dois corpos se tornavam um, se fundia o casamento, porque aquele ato era sagrado, com um homem que era circuncisado, que era um processo cirúrgico que cortava uma parte do prepúcio, criando uma espécie de anel cicatricial em torno da glande, em volta da glande, na região peniana mesmo. E aquele anel, que era a circuncisão, representava para os hebreus a união, a aliança feita do homem, de Abraão, do homem com Deus. E quando acontecia essa união, colocava a aliança em contato com a mulher, fundindo-se dois corpos num só, acontecia uma união sagrada e Deus estava vendo e a parte daquilo. É daí que vem a nossa cultura da aliança, é daí que vem a nossa cultura da noite de núpcias, noite de mel, da lua de mel. Tudo ligado a essa questão da sacralização do casamento, do sexo, do ato sexual e de toda a ideia de mística, de magia envolvendo o sexo. Hoje, a mídia, o fator midiático, traz pra gente muita coisa, tipo sexo com pessoas estranhas, sexo com animais, tudo, e na ideia dentro da mitologia, como nas religiões pagãs, se realizaram essas abominações. Isso não é verdade, gente. Tudo aquilo é mitológico, tudo é simbólico, tudo para se compreender os fatores, do que o homem não conseguia compreender com a ciência, não conseguia observar, mas conseguia ter um conhecimento empírico dentro daquilo que já se sabia, que já se podia saber, criava-se aquela ideia onde tudo era divinizado, tudo era sacralizado. O vento era um ser personificado, o sol era personificado, o mar era personificado, e da união do mar com a terra, que eram os continentes, surgiam as árvores ou animais. Então, todas as culturas antigas, principalmente monoteístas, fetichistas da África, correlacionam esses fatores de união, mas isso é tudo simbólico. Não quer dizer que o homem, para conseguir aproximar-se de um Deus, precisava realizar um ato sexual com uma pessoa estranha ou com um animal. Mas, de fato, existiu a questão da prostituta cerimonial, das prostitutas sagradas. E porque essa união de um homem com outro, aí sim, já é a questão homem-mulher antigo, simbolizava a fertilidade, e daí veio essa ideia da sexualidade como totem dentro das culturas. Não devo deixar de avisar que, como a gente já viu no vídeo anterior, no primeiro vídeo sobre sexualidade humana, eu falava da questão animal, de que é uma necessidade básica. Isso dentro da enfermagem, nas taxonomias mais utilizadas hoje, uma delas, a Ananda, que coloca a sexualidade, o contato sexual, o ato sexual, assim como a afetividade, o contato interpessoal, como uma das necessidades básicas do ser humano. Isso é importante a gente notar, porque muitas pessoas colocam o sexo como um tabu. E de fato, nós temos o sexo tabu de um lado e o sexo totem do outro. Os dois ao mesmo tempo. Isso é possível? Por quê? Porque todo homem e toda mulher tem em si o lado animal, pensante, que remete à necessidade do sexo. Inicialmente pela reprodução, isso está
implícito no homem animal, mas também como o que eu falei no vídeo anterior, da recompensa, do mecanismo de recompensa. Por quê? É bom? É. Há quem não goste? Nós somos seres humanos, a partir do momento que temos um psiquismo, nós podemos fazer escolha, podemos escolher, decidir, fazer a escolha de que o sexo é ruim. Mas, na maioria dos casos, por essa explosão, por essa necessidade de um prazer hormonal, fisiológico, que percorre todo o corpo, que percorre a mente, que faz a mente fundir, considerado o êxtase. Em várias religiões fala-se desse momento que é um momento que está junto com o divino, como já pôde perceber na fala anterior. E nesse momento, a gente tem o totem. A busca pelo prazer, a busca da recompensa trazida pelo contato sexual. É claro que a sexualidade, como já vimos também anteriormente, está relacionada ao convívio entre pessoas. Então, existe a sexualidade voltada à aproximação com a mãe, aproximação com amigos, aproximação com parentes, aproximação com pessoas diferentes, a conquista diária de encontrar pessoas diferentes, tudo de interagir com essas pessoas, tudo isso é sexualidade, e toda a interação dessa gera uma recompensa, pelo menos recompensa daquele nível fisiológico e mental. Quem está assistindo é de convir que, por exemplo, se apaixonar numa pessoa, num indivíduo do sexo oposto. O dia que acontece de se encontrarem, trocarem duas palavras, emocionalmente a pessoa se torna mais eufórica, vindo alegria, vindo sensação de prazer, vindo sensação de felicidade, sensações altas. E é um tipo de gatilho, um tipo de recompensa, sim, porque é fisiológico, sim, existem mecanismos, existem substâncias que o corpo libera, como a serotonina, as endorfinas, que são substâncias que vão gerar prazer naquele contato. Mas existe também o gatilho mental, o mundo mental. Todo ser humano é livre da mente, e aquilo ali, como nós pensamos muita coisa em tão pouco tempo, o pensamento também corre, e querendo ou não acreditar, dentro da mente o que fazemos é como se fosse real para o corpo. Tanto é que quando dormimos, mesmo sendo agora a parte tabu, o sexo como algo que a gente não relata, algo que a gente não pensa, que a gente não fala, é algo que socialmente é um assunto que deve ser fechado apenas pequenos ciclos. Porém, quem se priva, seja do ato sexual cometido consigo próprio, através da masturbação, ou de apenas um contato interpessoal, mas que gera uma sensação inicialmente, um gatilho de prazer, um gatilho de recompensa, aí acontece às vezes do homem ter o sonho e acabar sujando a cama, ou da mulher entrar em um estado de êxtase. Pode acontecer. Na verdade é muito comum, querendo ou não dizer, apesar do tabu. É essa questão que entra o tabu. Há coisas que todo mundo viveu, muitos queriam viver, muitos ainda vão viver, mas que não se fala e não se comenta. Até isso pode ser um motivo de várias quebras no relacionamento, coisas que pode acabar não dando certo. Voltando ao nosso assunto cultural, no Egito também se falava de sexo, e agora vamos pensar na questão do totem sexual. Hoje nós temos a internet e centenas de pessoas milhares de pessoas acabaram viciadas em sexo. Isso não é só homem, apesar de pensar como o sexo é um assunto mais tabu para a mulher do que para o homem, acaba não se falando tanto, e acabam revistas masculinas existindo maior intensidade do que as revistas femininas, para o público feminino, envolvendo sexualidade. Mas ao se adentrar na internet, encontra-se de tudo, inclusive formações aberracionais e criminais também, quando falamos de coisas que são consideradas crimes, que não preciso nem falar. Dentro daí, a gente pode pensar que hoje é uma coisa moderna, é uma coisa do homem moderno.
vê um outro indivíduo praticando um ato, ou assistir ou ver fotos, incita e libera a questão de recompensa diária, blá blá blá, tira a capacidade do homem ser um alfa, porque se ele tem incessantemente a porção dele de recompensa, ele não vai ser capaz de ter recompensa em outras situações. Porém, essa questão da pornografia, ela é bem mais antiga. Existe lá em Turim, no Museu de Turim, no Egito, o pergaminho mais antigo considerado como artigo pornográfico. Se eu conseguir aí, devo estar passando por aí em algum lugar um pedacinho dele aí para vocês entenderem. É um papiro explicitando cenas sexuais entre homens e mulheres, de várias posições diferentes, em várias situações diferentes. Acreditava-se que pudesse ser algo ligado, assim como o Kama Sutra, era uma espécie de breviário ensinando a fazer sexo, mas não, era algo para estimular a imaginação mesmo de quem o visse. Não era uma espécie de revista pornográfica bem antiga, né? Tudo bem. No mesmo Egito foi encontrado já, não tenho certeza em qual é o local, próximo ao Vale dos Seis, ali onde ficavam os túmulos dos construtores, dos operários. Ali em alguns lugares foi encontrado inclusive alguns desenhinhos pornográficos, igual esse que nós temos hoje nos banheiros públicos, nos banheiros de escola, onde a meninada adora, que se tiver uma caneta ou um toque mágico na mão, um pincel, acaba desenhando um punhado de falo, de tudo que ele pensa simbolizar a sexualidade, além de várias palavras e palavrões explícitos. É claro, são símbolos roubados de outras culturas, ou até símbolos sem conexão com a sociedade atual, mas é uma coisa similar. E lá nesse túmulo que eu não consigo lembrar agora, quem lembrar coloca aí nos comentários, tinha a posição, alguém fazendo um ato sexual, promovendo o ato com uma rainha da época. Então, assim, é interessante lembrar que também existia pichação pornográfica na época. Bem, totem tabu, entremeou, pensou na sociedade humana, a santificação não, perdão, a santificação também. A partir do momento que chegamos ao cristianismo, o sexo acaba sendo santificado. Sofre algumas alterações de acordo com bulas papais dentro do cristianismo, depois vem o protestantismo, começa-se tudo de novo a evolução da ideia da sexualidade, onde algumas vertentes das igrejas protestantes veem que o sexo deve ser feito apenas para a procriação, outras já permitem o sexo mesmo sem atos libidinosos, sem luxúria, sem avareza. Lembrando que os 7 pecados capitais, luxúria, avareza, soberba, inveja, ira, gula, preguiça, todos esses aí não tem nada de religioso propriamente dito. Isso aí surgiu com Dante Alighieri no livro Divina Comédia, mas as religiões hoje pegaram emprestados e transformaram isso como dogma também. E dentro disso vai se formando toda a cultura que nós temos hoje do sexo. Mas nosso assunto é sexualidade. Mas o sexo se tornou muito mais complicado de se entender hoje em dia, porque o mundo explodiu demograficamente. Quando eu falo demograficamente, 2 corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Cada ser humano que existe retira o lugar de um outro ser vivo que poderia existir. Por isso, com a expansão humana, diminui-se várias colônias, vários seres vão sendo erradicados, sendo extintos da Terra, propriamente dito. Nós temos aí as megafaunas da América, megafaunas da Austrália, diversos seres que foram sendo pouco a pouco extintos por causa dessa expansão humana. E quando acontece a tal dessa expansão humana que leva a sociedade, como eu 7, diminuindo outros seres, acontece também a necessidade de adaptação. Temos alguns estudos de sociedade, isso nós vamos deixar para um próximo vídeo falar de sexualidade na sociedade moderna. Ok?
Eu vou deixar o assunto, porque senão vai ficar muito mais longo que já está, mas eu vou estender agora o assunto do sexo e da sexualidade na sociedade moderna para um próximo vídeo, para o terceiro vídeo da sexualidade. Tá ok? Aí a gente vai falar um pouquinho mais de o que acontece do ser humano moderno, pegando a vertente animal, pegando a vertente social e pegando a nossa evolução tecnológica, o que a gente chama de evolução controlada, que é um termo que o ser humano desenvolveu já, e aonde isso pode nos levar e o que está acontecendo com a sexualidade e com o nosso meio sexual, por assim dizer, já que quando a gente fala de Freud, a gente fala que tudo é movido pelo sexo. Até o próximo vídeo, se inscreva no canal, não perca, próximos vídeos vão vir, e a gente vai trabalhando pouco a pouco, tá ok? Abração, até o próximo. Tchau!